Bom dia, pessoal. Nós vamos hoje voltar ao nosso conteúdo de aula, né? Então, semana passada teve uma introdução sobre o conteúdo de linkagem ou ligação gênica, né? E vamos entender um pouquinho o que é isso quando a gente fala sobre ligação gênica, certo? Então, para você ficar atento ao conteúdo, ele vai estar na página 117 a 128 do seu livro didático. Então procurem aí o livro que vocês vão dando uma olhadinha. Caso tenha dúvida, pode me chamar nas redes sociais, lá no privado, ou lá no grupo de vocês, ou em outra plataforma qualquer, que eu vou estar à disposição de vocês nesse tempo. Para validar a nossa aula de hoje, é necessário que você faça um comentário sobre o vídeo também. E também, se puder, tirar fotos e mandar para o Liceu, a Cred 12, para a gente poder validar a sua frequência nas aulas de hoje. Então, não esqueçam de fazer isso, certo, pessoal? Mas vamos voltar ao assunto. Na aula passada, a gente falamos sobre a lei de Mendel. Fizemos até um pouquinho de como era o processo de segregação independente através do quadro de Punnett, né? Que mostrava lá de 8 a 16 caracteres e tudo. Então, hoje, o que é essa ligação gênica? Né? Para se ter ligação gênica, é necessário ter o que? A meiose. O que é a meiose? Numa célula, como eu falei para vocês, ela tem que ter o material genético, é o chamado DNA. Né? Então, aqui a gente tem alelos, né? Que tem o quê? Material genético, que pode ser representada por letras. Lembrando, dominantes são quem? Os de letra maiúscula. Recessivos são quem? Letras minúsculas, né? E aí, esse material genético se junta, se duplicam, né? Se transforma em dois. Aqui, ó, por exemplo, tinha um, ficou dois. Aqui tinha um, ficou dois. Então, eles se duplicaram. Trocam a informação genética e pegam essa informação genética invertida. E aí depois se separam. No caso aqui, esse processo é chamado crossing over, ou permutação, não é como eles chamam. O que é? É aqueles fragmentos de materiais genéticos que nascem o Czinho um pouco diferente. Né? A gente vai ver lá na frente nas drosófilas, quando eu falar. Certo? O que são drosófilas, professor? Insetos. A mosca, né? Para ser preciso. No caso, na segregação independente, esse material genético ele fica separado. Por exemplo, eu tenho o A aqui, o Bzinho, ele se reproduz, mas eles não fazem essa troca de quebra de perna, que é a chamada quebra de quiasma. Então, cada material fica no seu lado, se separam e aí, independentemente, vão tendo. Como no caso da segunda lei de Mendel da ervilha. Amarela, verde. Né? Lisa, rugosa. Então, a separação é independente. Mas como é que nascem os seres, por exemplo, uma mosca? Mosca com asa grande, mosca com asa pequena, mosca cinza, mosca branca. Né, que eu digo assim, isso daí é filho do seu tiquinho. O que é o filho do seu tiquinho? É um tiquinho daqui, um tiquinho dali, outro tiquinho daqui. É pegando restinhos de material genético que vão se agregando, né, no caso, ao componente do cromossomo. Então isso daí é o chamado crossing over. Né? Vou continuar aqui para ser mais claro com vocês. Então, como eu falei, nós somos formados por pares de cromossomo. No alelo, né, no caso aqui, deixa eu apagar aqui, pessoal. No alelo, aqui é um cromossomo. O que é o alelo? O alelo é só a metade de um cromossomo. Aqui é um alelo, onde tem a configuração azão, bezão, cezão. Aqui também tem a mesma configuração, azão, bezão, cezão. Aí nós temos aqui um outro cromossomo do lado desse cromossomo, mas só que esse daqui é recessivo. Azinho, bezinho, azinho.
Azinho, bezinho, cezinho. Azinho, bezinho, cezinho. O que é o crossing over, né? Resumidamente, é quando esses dois pares de cromossomos se juntam. É como se fosse um namoro, né? Vocês estão vendo aí, ó, um passando a perninha no outro, né? Então estão namorando, né? Eu vejo assim, como um namoro. Aí então eles começam, ó, esse daqui tem o quê? Material dominante, esse daqui tem material recessivo. Aí eles quebram essa perninha é chamada quiasma, certo? Eles quebram essa perninha, quiasma, de tanto ficarem lá roçando juntinho, né? Ou sem vergonha isso, né? Aí o que é que acontece? Quando eles quebram essa perninha, eles tentam juntar de novo. Só que eles se juntam ao contrário. Aí o que é que acontece? Há uma recombinação cromossômica. Então, do namoro aí, cada um levou a perna do outro. Tá vendo aqui, ó? Então, um não tinha a perna vermelha, o outro não tinha a perna azul. O que é que aconteceu? Ó, um ficou com um pedaço da perna vermelha, correspondente ao quê? Ao alelo recessivo. E o outro ficou com um pedacinho da perna, o quê? Azul, representando o alelo dominante. Aí então houve o quê? Uma chamada recombinação de cromossomo. Uma recombinação de material genético. Aí é chamado crossing over ou permutação. É quando há essa troca de material genético. Aí ele, claro que não vai se encaixar, né, na leitura igual dos outros. Ó. Azão, Bzão, Czão. Azão, Bzão, Czinho. Aí o que é que vai acontecer aqui? No caso, uma mosca que era preta de asa grande, vai nascer uma mosca preta de asa pequena. Ou uma mosca que era preta, se aparece uma mosca cinza. Como no caso das drosófilas. Eu vou melhorar mais o exemplo botando as moscas. Vamos ver as moscas aqui. Pronto. Para ter uma variação genética, existem os cruzamentos, né? Então aqui é um cruzamento feito em crossing over, certo? Ou permutação. Por isso que eu falo, é o fito seu tiquinho. Por que eu fito seu tiquinho? Vamos ver aqui. Eu pego uma drosófila, uma mosca. Pezão, pezão, vezão, vezão. E uma outra mosca, pezinho, pezinho, vezinho, vezinho. Veja a diferença da mosca. Uma tem um corpo amarelo e as asas grandes. O outro tem um corpo preto e as asas pequenininhas. Quando eu misturo as duas, vai nascer o quê? Uma mosca dominante mais híbrida, contendo os dois materiais genéticos. Tá vendo? Se eu pego uma mosca dessa e misturo com uma dessa, num cruzamento chamado cruzamento teste, né? Então ela tem o quê? Características recessivas. Essa daqui tem dominante e recessiva. Aí vai surgir novos 4 gametas. Como assim novos 4 gametas? Pode nascer o quê? Moscas com a variedade genética. Nasce aquela mosca grande, com asas grandes, mas também pode nascer uma mosca branca, né, amarela, com asas pequenas. Também pode nascer uma mosca preta com asas grandes, como também pode nascer uma mosca preta com asas pequenas. Então vai surgir uma variedade de 4, de 1 sobre 4. Nessa variedade ela vem através do quê? De um retrocruzamento, certo? Então no caso aí, essas moscas, pessoal, ela tem um pedacinho dessa, que tem um pedacinho, foi juntando os pedacinhos daquelas perninhas que eu falei do namoro, lá do slide passado, né? E aí foi juntando e surgindo uma variabilidade maior
de moscas existentes no nosso planeta, certo? Então é por isso que eu falo, a gente vem de fragmentos de material genético. Essa fragmentação é por isso que eu falo, é um tiquinho daqui, um tiquinho da acolá, outro tiquinho daqui, que é o tiquinho daquela perninha, né? Então é por isso que há o chamado crossing over. Cadê? Tá aqui, ó. Aí eu trouxe essa tabelinha também que ela forma, ó, os parentes, geração F1, que é híbrida, aí troca o material genético e vai surgindo a variedade genética. Então só tem essa variedade genética através do quê? Desse crossing over. Se for a segregação independente, só vai nascer aqueles tipos de coisa e parou ali. Mas para mim ter uma variedade genética, tem que ter a permutação. Ou crossing over, ou no nome mais carinhoso, o fim do seu tiquinho. Né? Tiquinho dali, tiquinho daqui. Tá certo, pessoal? Então a nossa aula de hoje era falando sobre permutação e linkagem. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, certo? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar nas redes sociais, que eu estou aí para ajudar vocês. Façam os comentários. Bom final de semana, né? Fiquem com Deus, que dê tudo certo na vida de vocês. Semana que vem nós temos uma avaliaçãozinha, né? Como sempre, de praxe, tá certo? Então, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês, ok? Bom final de semana. Beijo a todos, fiquem com Deus. E até uma próxima aula. Qualquer dúvida, estamos aqui.